Saudações, sintam-se todos cumprimentados. Aqui fala o instrutor Milton Nwana, dando continuidade ao curso de CCNA 200-301 para o nosso novo CCNA da Cisco. Na aula de hoje vamos dar uma breve introdução ao módulo 4, referente ao módulo IP Connective, onde vamos falar de uma forma resumida sobre os protocolos que iremos abordar neste módulo em causa. Ok. Bom, numa primeira fase vamos falar sobre dois protocolos específicos. Estamos a falar do protocolo DHCP e do protocolo DNS. O protocolo DHCP, ele é um protocolo responsável por entregar IPs de forma dinâmica a todos os hosts dentro da rede. Como vem aí no slide, significa Dynamic Host Configuration Protocol, que fornece um dos serviços mais usados em todo tipo de redes TCP/IP. A grande maioria dos hosts em uma grande rede TCP/IP são dispositivos de usuário que aprendem as suas configurações ou endereços IP usando o protocolo DHCP. Salientar que este protocolo pode ser atribuído de duas maneiras distintas, com o primeiro modelo, que é o uso direto de um roteador para tal, é o que nós vemos normalmente em todas as redes convencionais de pequeno porte, onde o próprio roteador serve como o próprio distribuidor de IPs dentro da rede. E a segunda forma é utilizando um servidor DHCP, que no seu verdadeiro sentido poderia ser um servidor Linux ou um servidor Windows Server. Com certeza, eles possuem recursos para atribuir esses IPs de forma dinâmica para os hosts. O segundo protocolo é o protocolo DNS. Como vem no slide, esse protocolo é responsável pela gestão dos nomes para os hosts conectados na internet ou em uma rede privada. Este serviço é fundamental em redes, pois facilita a memorização dos endereços de IPs em nomes disponíveis em um domínio. Normalmente é o que acontece quando nós acedemos a uma determinada página web. Nós não acedemos àquela página de acordo com o IP daquela página. Nós normalmente vamos ter que alocar o nome do domínio para poder atingir uma determinada página. Sempre quando nós estamos a escrever www.facebook.com, www.google.com, em suma, por detrás daquele nome, nós estamos a mapear um determinado IP para poder chegar a um determinado site que pertence a um domínio. O outro protocolo que vamos falar aqui neste módulo é o protocolo NAT, ok? Que este é um protocolo que faz o mapeamento de IPs privados para públicos. Em linhas gerais, sabemos que um endereço IP privado não tem recursos para aceder à rede pública. Estes IPs não têm a permissão de aceder à internet. Então, nós utilizamos o NAT para fazer essa conversão de um IP privado para um público. É o que vem aqui. O NAT mapeia endereços privados em uma pool de endereços públicos para poderem ter acesso à rede externa. No exemplo, na imagem que nós temos aí, dá para ver que a nossa rede NAT Inside carrega o endereço IP 172.16.10.0, que, para quem viu o primeiro módulo Network Fundamentals, lá falamos dos IPs públicos e os privados, e dá para ver que esse é o IP privado. Ele não tem recursos para poder aceder ao seu ISP diretamente conectado àquele link serial que tem aí na imagem. Então, nós vamos ter que fazer um mapeamento em que vamos ter que designar uma determinada pool, que normalmente é o nosso provedor que nos disponibiliza, para poder fazer um mapeamento de todos os IPs dos hosts que pertencem à nossa rede privada, para que eles possam ter acesso aos recursos disponíveis na rede externa do nosso ISP na imagem. Com mais detalhes, vamos falar mais adiante sobre este protocolo de uma forma mais extensiva. O NTP é um outro protocolo que vamos dar ênfase aqui nesta aula em vídeo, em que normalmente ele é como se fosse um servidor de horas dentro de uma rede de computadores, ok? Dizem que o servidor NTP, Network Time Protocol, é utilizado como fonte de relógio, ou seja, os outros equipamentos da rede, através deste protocolo, sincronizam seus relógios com o servidor NTP. Isto é, este servidor que é responsável por entregar uma hora exata para todos os equipamentos
na rede. Isto por quê? Porque vai facilitar para os administradores da mesma fazerem uma auditoria futura, fazendo o controle de horas. Não é recomendado que cada equipamento numa rede tenha seu próprio horário, e eles de fábrica vêm com um horário já lá definido. Então, para que um administrador faça uma boa auditoria da sua própria rede e uma boa gestão da mesma, é necessário que todos os seus ativos, equipamentos, tenham lá o mesmo horário. Bom, dando continuidade, vamos falar também sobre o protocolo SSH, o Security Shell Protocol, que é um protocolo de rede criptográfico para operação de serviços de rede insegura, a melhor aplicação de exemplo conhecida para login remoto a sistemas de computadores por usuários. Em suma, o SSH fornece um canal seguro sobre uma rede insegura em uma arquitetura cliente-servidor, conectando uma aplicação cliente SSH com um servidor SSH. Garante que o acesso e configuração dos dispositivos de rede seja mais segura e seja executada em qualquer instância na rede que possuir a aplicação de login remoto para sistemas de computadores pelos usuários. Eu instalando essa aplicação SSH, esses dispositivos são os dispositivos do administrador de rede, ele vai ter a capacidade de fazer a configuração daqueles equipamentos independentemente da localização dele. Isto é, ele garante que não vai mais ter que ir configurar localmente aqueles equipamentos. É como se fosse o Telnet. O SSH é o Telnet, mas de uma maneira mais segura e bem criptografada, porque a criptografia aqui utilizada é melhor e mais robusta que a do Telnet. Bom, outro protocolo é o Syslog, que o Syslog é um protocolo que permite que uma máquina ou um equipamento de rede envie mensagens de notificação de eventos através de redes IP para coletores de mensagens de evento. Aqui nós temos este exemplo, uma mensagem que foi exibida em um equipamento de rede. Normalmente esse tipo de mensagem é chamada de mensagens de log. Então, um servidor syslog é aquele que faz a coleção dessa informação para poder fazer uma auditoria das informações que um equipamento de rede constantemente está a disponibilizar para o administrador fazer uma auditoria. Outro protocolo é o protocolo SNMP, que é um protocolo padrão da internet para gerenciar os dispositivos de rede IP. Em suma, o objetivo deste protocolo é monitorar os dispositivos ligados na rede, assim provendo condições que garantem uma atenção administrativa. Em suma, este protocolo é responsável por gerenciar vários dispositivos de rede e garantir uma melhor gestão de tráfego e dados nas redes de computadores. Qualidade de serviço refere-se a ferramentas que os dispositivos de rede podem usar para gerenciar várias características relacionadas ao que acontece com um pacote enquanto ele flui numa rede de computadores. Especificamente, essas ferramentas gerenciam a largura de banda disponibilizada para este tipo de pacote, o atraso que o pacote experimenta, a variação nesse atraso entre os pacotes sucessivos no mesmo fluxo e a percentagem de perda de pacotes dentro da rede. Okay? Então, falar de QoS é mais ou menos isso que vamos dar ênfase nas próximas aulas. E por fim, vamos falar de dois protocolos específicos, que é o protocolo FTP e o protocolo TFTP. O protocolo FTP é um protocolo que estabelece duas conexões entre um sistema de cliente-servidor, um para informações de controle e outro para tráfego de dados que são transferidos entre dois equipamentos na rede. Ou seja, esse protocolo é utilizado para enviar e receber arquivos provenientes de um dispositivo remoto, utilizando o processo cliente-servidor. Também garantir o controle e fluxo dessa informação. O outro protocolo é o protocolo TFTP, parecido com o FTP, mas ele tem lá o Trivial File Transfer Protocol. Ele é mais simples que o FTP, transfere arquivos entre os mesmo processo, entre cliente e servidor, mas não fornece autenticação do usuário e outros recursos
úteis suportados pelo FTP. Algumas diferenças existentes entre eles é que o FTP usa números de porta TCP, o FTP primeiro é orientado à conexão, enquanto o TFTP não é orientado à conexão. Usa as portas 20 e 21 do TCP e o TFTP usa a porta número 68 usando o protocolo UDP. Nas aulas passadas, relativas ao Network Fundamental, falamos sobre a diferença entre o TCP e o UDP. Tínhamos dito que o TCP é um protocolo orientado à conexão, enquanto que o UDP é um protocolo para protocolos não orientados à conexão. O FTP é um protocolo de transferência de arquivos que é um uso geral completo e é orientado à conexão. E o TFTP é usado como um protocolo de transferência de arquivos para fins específicos. TFTP pode ser utilizado interativamente, estamos a falar, pode enviar e receber, enquanto que o TFTP permite apenas transferência unidirecional de arquivos, só um por vez. Ok? Então, mais adiante vamos falar e vamos ver como é que vai ser feita essa configuração na nossa rede. Bom, esta foi a nossa aula de introdução ao módulo. A próxima aula vamos falar de uma maneira mais detalhada sobre cada um desses protocolos que descrevemos aqui. E para dar suporte à percepção dos mesmos, vamos fazer este laboratório que é apresentado aí no vídeo, com recurso num simulador Cisco Packet Tracer para lidarmos com a linha de comando dos protocolos e quando é que eles são necessários em nossas redes de computadores. Obrigado por ter assistido a aula, põe um like se achou os conteúdos interessantes e subscreva-se no nosso canal se ainda não está inscrito.